Estão perguntando do lugar de fala, né? Boa. O que você acha? O que você Posso acha só que fazer uma... Isso. Pode. Professor André que fez essa pergunta. Ah, tá. Agora apareceu na tela. Isso. Deixa eu só... Acho que precisa fazer uma introdução do que é lugar de fala, porque ele é um conceito não tão novo, né? Sim. Você quer fazer a introdução do Pode fazer, conceito? pode fazer. Lugar de fala é como se só aquele que sente a dor pode falar dessa dor. Resumidamente é isso, né, Dandelara? Sim. Então, o André está perguntando o que você acha, se só o negro tem propriedade para falar dele mesmo. Quer dizer, eu e Douglas aqui podemos falar de negritude? Ou a gente só pode falar de branquitude? Então, o termo branquitude também ele é meio, né, controverso em relação a isso. Mas não vamos entrar no assunto, vamos na negritude. Nós defendemos, tem aproximadamente uns 10 anos, nós temos defendido esse lugar de fala, porque é como você falou, lugar de fala só fala quem tem a dor, quem sentiu, né? Então, não adianta, por mais que a Bia seja solidária, consciente, ela não pode falar de um preconceito que ela sofreu em relação, por exemplo, neguinha do sabão. Tá longe, entendeu? De você ser seguido no supermercado, porque está longe da sua realidade. De você chegar lá numa padaria, como já aconteceu comigo, de você estar na padaria, tá lá a placa, precisa-se de balconista. Isso aconteceu comigo, eu tinha uns 14, 15 anos. E a minha prima é mais clara do que eu. E ela trabalhava nessa padaria. Ela chegou em casa e falou assim, prima, surgiu uma vaga, vai lá. Aí eu cheguei, eu sabia que tinha essa vaga, estava tudo seguro. E estava lá, precisa ser de balconista. Cheguei lá, a moça falou, olhou para mim e falou assim, já foi preenchida. Então, só realmente quem está dentro é que vai sentir a situação. Então, nós temos propriedade para falar daquilo que nós sentimos. Porque não adianta eu falar para uma mãe que perdeu um filho, eu sinto muito se eu não sou mãe e se eu não tenho filho. Eu posso sentir, ser solidária com a dor dela, mas eu não posso falar que eu estou sentindo a mesma dor do que ela, a dor da perda dela. Porque a gente não sabe qual foi o sacrifício que ela fez para manter aquele filho, como é que essa criança foi gerada, tem todo um contexto histórico dentro disso. Então, é muito complicado a gente tentar se colocar no lugar do outro. Tentar se colocar no lugar do outro. Mas a gente tenta ser solidário, mas no lugar de fala é a mesma coisa eu querer falar de branquitude. Como que eu vou falar de branquitude se todas as ações em relação à branquitude, em relação a mim, quase 70% foram preconceituosas? Eu só vou ter ranço. Eu só vou ter ranço para falar. Teve pessoas maravilhosas na minha vida. E vou até citar aqui vó May, que é vó da minha amiga Júlia Monerati Barbosa, que hoje é uma professora lá no... Ela é do Rio de Janeiro, ela está lá para o Norte Nordeste, não lembro a cidade agora, Pará, alguma coisa assim. E a gente estava numa festa, Joana, nós éramos alguns amigos ali na festa de aniversário da Júlia. Joana, branquinha, tal, olhou para mim e começou, pretinha. E eu era a única preta da turma, na real. Eu era a única preta na turma, o restante era tudo branco. Pretinha, que não sei o quê, pé não sei o quê, filho de escravo. E qual era a minha defesa? Eu fui para socar a Joana. A gente vivia brigando, mas a gente vivia se socando. Eu fui socar a Joana. Vó May me sentou no meio na praça, Vó May sentou no meio, me sentou do lado direito e Joana do lado esquerdo e falou assim, Joana, seu pai tem carro? Tem. Seu pai tem casa? Tem. Seu pai tem isso? Tem.
virou para mim e falou: Cíntia, você tem casa da sua mãe? Porque eu estou criada pela minha mãe. Não, tem carro? Não. Aí ela virou para a Joana e falou: então, só que o seu pai, ele herdou do seu avô. Seu avô herdou e foi contando a história. Falou assim: sabe por que a Cíntia não tem? Porque a única coisa que a ancestralidade pôde deixar para ela foi a força. Porque eles morreram, eles deram sangue nessa terra para que ela pudesse estar aqui hoje. E aí pensa para mim, 13 anos, arrebentei. Falei assim, é isso. Se os meus ancestrais deram sangue, então eu vou honrar esse sangue que está nesse chão. Então, quando começaram a falar para mim, ai, você é isso, eu lembrava e falava, mas foi meus ancestrais que construíram. Mesmo que eu não verbalizasse, mentalmente eu estava, foi meus ancestrais. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? Então, mesmo que a gente não verbalize, mas se a gente está ali firme e forte, a gente consegue. Mas, ultimamente, com as políticas públicas brasileiras que a gente tem que verbalizar. Então, o lugar de fala é do negro. E seria imensamente maravilhoso que todos os educadores pudessem respeitar isso, né? Pudessem respeitar esse lugar de fala, porque a nossa, aí, muitos vão falar, mas não tem publicações tal, mas a nossa tradição é oral. Quantos de nós não ouvimos as histórias dos nossos avós, e é independente de cor, ouvimos as histórias dos nossos avós, que é bisavós, e nós acabamos sempre reproduzindo isso. De melhor forma ou de má forma também, mas a gente acaba reproduzindo. Né? Então, por exemplo, se você fala, como a gente ouve muito, Alberto fala, para mim é um bigode, o fio do bigode, né? É a palavra dada não se volta. A gente aprendeu com os nossos, e não foi no livro que estava escrito lá, ó. Você vai, seu pai sempre virou para você, sua mãe sempre virou, falou assim, ó, eu quero que você seja honesto, que você seja verdadeiro. Ele não leu no livro para falar isso. Ele trouxe da história dele, das representatividades que ele teve. Porque ele teve um pai que foi firme com ele, falou, olha, você é a minha continuidade. Como você vai dar continuidade ao seu pai se você vê seu pai que trabalhou lá, lindo, bonito, e sempre foi certinho, e aí você vai sair trocando gato por lebre e falar assim, meu pai que ensinou? Não é isso. Então, a gente traz da oralidade, e isso a gente tem dentro da gente. O que muito se questiona é que às vezes fala assim, literatura, conhecimento acadêmico. Tá, a gente tem um déficit imenso na academia em relação ao povo negro. Mas isso também é a nossa academia, é o nosso conhecimento. E o conhecimento está de fora para dentro. Sim, e outra, a gente precisa pensar também que, você falou da Lei 10.639, né? A gente tem uma lei de cotas, que vai fazer 10 anos, daqui 2 anos. Então, assim, a gente tem uma tradição oral, mas existe uma busca da inserção da população preta dentro da universidade, Sim. que é fundamental, né? E a maior busca e que a gente diz é assim entre nós mesmos, né? Porque muitos falam assim, eu não preciso, não é precisar. Eu não tenho problema. Não é isso, é uma reparação histórica, a gente tem que entender que isso é uma reparação, porque quando simplesmente libertaram os negros, eles deram um tchau e nem vai com Deus, eles não abençoaram, nem isso, simplesmente deram tchau. E cada um foi para onde condizia e tinha condições de ir. Diferente das outras etnias que chegaram ao nosso país. Eles foram convidados a vir ajudar essa terra a crescer, né? Obtiveram benefícios. O único benefício que a gente teve é de perpetuar a nossa ancestralidade. E podem lutar muito, que nós vamos estar firme e forte ali, ó, na lida.